NRF 2026 na Mercado e Consumo, cobertura especial desse que é o evento mais importante de varejo do mundo, acontece sempre em janeiro aqui em Nova York, você já sabe, porque você acompanha a nossa programação, a gente sempre faz uma cobertura completa e a gente vai falar agora de Retail Media, tema que também tem sido debatido aí na NRF há vários anos. De uns anos para cá, tem um dia só, que é o sábado, especificamente dedicado a palestras sobre esse assunto, além de ter também palestras ao longo dos outros dias de NRF, abordando o Retail Media, ainda que indiretamente. Para falar sobre isso, eu recebo aqui dois convidados, eles acompanharam o evento específico de Retail Media que foi realizado no sábado e estão aqui agora com a gente no estúdio da NRF para gravar com a Mercado e Consumo. O Thiago Stelli, Head de Marketing Insights da Unlimitail. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo. Tudo certo, obrigado pelo convite e receber a gente aqui. Obrigadíssima. E a Fátima Leal, diretora comercial de agências e parcerias da Unlimitail. Tudo bom? Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada. Tudo bem? A você, super bem-vindos. A Unlimitail, para quem não conhece, é uma empresa gigantesca, é uma joint venture entre Carrefour e Publicis, que existe desde 2023 e é justamente focada em Retail Media, no desenvolvimento do Retail Media. Existe no Brasil, existe também na França. Daqui a pouquinho a gente vai falar quais são as diferenças que a gente vê de aplicação, de prática mesmo de Retail Media na Europa e no Brasil, para ter uma ideia de como a gente está, comparando com outros países. Mas antes, queria, Fátima, que você falasse um pouco do que você viu justamente desse evento dedicado a Retail Media, Como a gente comentou, o tema vem tendo cada vez mais força aqui na NRF e tem esse momento específico dedicado a isso. Teve a apresentação de muitos cases práticos, pelo que eu sei, eu não acompanhei o evento, mas soube que teve muitos cases práticos. O que você destacaria aí que o evento trouxe de mais importante para 2026? Legal, Ayana. O que a gente conseguiu notar é que realmente ainda é um mercado adormecido. Eles, inclusive, fizeram uma analogia a um gigante que dorme e que vai acordar certamente porque vai entrar em ebulição, uma questão de tempo. E eles falaram bastante sobre esse crescimento, principalmente nos Estados Unidos, e trouxeram que até 2029, muito provavelmente, vai chegar a 18 bilhões de reais. E considerando já um case que foi muito legal, o pessoal do Walmart contou que hoje 1% do que eles faturam vem de Retail Media. Esse número parece pequeno, mas quando você olha em questão de margem, já é 30% do negócio. Caramba. E também colocaram que é super importante, com relação aos investidores, serem considerados como Retail Media, que o business tenha Retail Media, porque isso pode alavancar até 20 vezes mais a receita também. Então foi um evento bastante interessante, a gente conseguiu entender como é que as coisas vêm acontecendo, principalmente na Europa e aqui nos Estados Unidos. Eles trouxeram muito de IA também, como é que IA está sendo aplicado tanto para a construção de audiências, quanto para a seleção dos canais, para a replicação de criativos ao longo de uma campanha, de um canal para o outro, e principalmente para a mensuração, como é que os agentes podem ajudar para que não seja apenas um reporte a ser entregue depois da campanha, mas que seja uma ferramenta de tomada de decisão para as próximas. Também imagino que a IA, assim como está acontecendo em outras áreas do varejo, é o antes e depois do Retail Media também. Exato. Determina esse antes e depois. Ele tem um overlap grande dentro de Retail Media, assim como vem acontecendo para todas as outras frentes, em Retail Media não é diferente e está sendo bastante bem aproveitado. Você já acompanhou esse evento de Retail Media em outra ocasião aqui na NRF? Não, é a primeira vez, a NRF é a segunda, mas esse evento foi a primeira. E pelo que você acompanha, não só em NRF, mas em outros eventos, e obviamente você no dia a dia, você tem visto uma evolução no sentido de ver mais casos práticos, ver mais aplicabilidade real, resultados mensuráveis? Existe esse amadurecimento, certamente, apesar de ser um gigante adormecido? Certamente. O que a gente tem notado é que principalmente alguns ativos que antes não entendia se fazia sentido ou não, como por exemplo telas em loja, agora já vem se consolidando e de fato mostrando resultado. Então, ontem eles mostraram, inclusive num estudo, que telas vem trazendo de 15% a 20% de uplift nas campanhas, que é um número bastante similar ao que a gente tem na Unlimitail. Então, telas vem se provando e cada vez mais essa junção de diversos ativos ao mesmo tempo para que a gente tenha uma comunicação 360 faz essa grande diferença. O que a gente sente falta e que agora realmente acho que vai ser o grande próximo passo de Retail Media é a questão da gente padronizar os KPIs e para que todos os players trabalhem de forma conjunta, colaborativa, para a gente com certeza trazer mais resultado e alavancar o mercado. Então acho que falta uma consolidação, uma padronização de KPIs
para que todos consigam tirar mais valor, né? Isso é no mundo inteiro? No não mundo é só inteiro, no Brasil. não só no Brasil. Mas existe um movimento, você vê um movimento de interesse das empresas de criarem esse padrão? No Brasil, o IAB tem essa principal função de fazer isso acontecer. Já tem para esse ano uma vertical de mensuração que eles apresentaram na última conversa, que vai fazer com que todas as frentes, todos os comitês comecem a trazer mais esses KPIs de desempenho consolidados, e Retail Media é um dos principais, é o mercado-chave que vai fazer com que todos consigam entender, ler e utilizar da mesma maneira e com uma metodologia mais consolidada os KPIs do segmento. Fica mais fácil aí mostrar o valor do Retail Media para as empresas, né? Para a indústria, enfim, né? Sim, porque cada um acaba se desenvolvendo da forma como consegue, não necessariamente todos consideram os mesmos KPIs, mas para o mercado isso fica bastante confuso. E é natural, porque é um segmento novo, né? Que vem despertando, como a gente comentou, e vem se consolidando. Então, é natural que as pessoas comecem a querer utilizar, entender da mesma maneira. Então, essa é uma grande próxima necessidade para esse segmento se manter e crescer cada vez mais. Entendo. Tiago, até porque a Unlimited opera não só no Brasil, opera na França, por exemplo, né, na Europa, como você vê, como está, né? Qual é o estágio do nosso Retail Media hoje, comparando-se com a Europa e até com os Estados Unidos, pelo que vocês acompanham daqui? O que os especialistas falam é que o nível de adoção por parte de indústria, anunciante, Europa e Estados Unidos deve estar mais ou menos aí 2 anos à frente da gente. Mas, quando a gente veio ontem para o fórum, a gente vê os Estados Unidos e conversando com os nossos pares na Europa, problemas muito comuns, assim. Então, existe, como a Fátima falou bem, essa entrada dentro do varejo físico, que é a metrificação, né? Enfim, isso não é um problema, é uma oportunidade global. Então, eu acho que, apesar de estarem 2 anos na frente, a gente é um dos países que mais cresce em Retail Media. Então, essa aceleração eu estou vendo acontecer muito rápido. Eu não acho que a gente está tão atrás, não, principalmente do ponto de vista de loja física e tela, muito como a Fátima comentou. Aqui nos Estados Unidos, 80% do volume é no varejo físico. No Brasil, a gente está falando de 95%. Né? O Grupo Carrefour faturando aí 120 bi no Atacadão, Sanz e Carrefour, 95% a gente tem acontecendo dentro do varejo físico. Então, a pergunta é como que a gente moderniza essa experiência de loja, porque o Retail Media foi criado dentro de operações digitais. Né? E todos os modelos, os sistemas de métrica, enfim, né? Todo o playbook foi feito para o digital. Então agora a pergunta é como é que a gente faz isso dentro de loja, e os estudos, enfim, tudo que a gente viu ontem. Comentei um pouquinho agora, né, que teve um professor que lançou uma tese, colocou sensores nos carrinhos e nas telas e viu esse uplift acontecer dentro de loja a partir de 30 milhões de transações, 237 campanhas, 4 anos de estudo. Então só vão comprovando como que a gente está no caminho certo para fazer um bom Retail Media no Brasil. Carrefour hoje tem telas em várias lojas no Brasil, né? Está provando na prática essa questão tanto do digital quanto da loja física, né? Você acredita que a tendência é que seja mais forte mesmo na loja física, enfim? E o que você imagina que, até pelo que vocês acompanham, que vai modificar ou melhorar essa experiência para o consumidor e para a empresa, né? Quando a gente fala de Retail Media em loja física? Legal. Eu acho que a gente, primeiro dando um passo atrás, assim, tem que entender que o consumidor ele é super complexo e está em vários lugares, compram em outros lugares que não são só as bandeiras que a gente trabalha, no app, num aplicativo, numa compra de destino, numa compra de mês, numa compra de conveniência, a gente tem diferentes comportamentos. Então isso a gente entende lá dentro, inclusive para saber que a gente precisa estar complementando a jornada com outros varejistas, né? Quando a gente olha para o nosso inventário, é muito legal ver campanhas que tem aí 50%, 60% de eficiência quando combinam os canais. Porque nessa complexidade que a gente é como consumidor, de olhar, scrollar, ver o streaming e aí desistir, e agora tem AI, a gente faz decisões e microdecisões em várias abas na nossa cabeça, né? Então eu acho que o Retail Media, a gente tem visto o ecossistema dessa maneira, sabe? Para trazer uma experiência muito baseada em momentos de decisão, independente de onde ele esteja. Sim.
E acho que para complementar o Tia, acredito que seja o melhor momento, então é o clímax, né, o ato da compra que pode ser acompanhado por uma experiência diferente. Sim. Então o cliente faz toda a jornada e quando chega no varejo, por meio das telas, ele consegue consolidar tudo aquilo que ele já viu nos canais anteriores. Então a tela pode ajudar a educar, a conscientizar, a mostrar não só produto e preço, mas ela alia dados, contexto e criatividade para que o cliente realmente descubra, aprenda, conheça, perceba, né, e seja influenciado naquela última milha para escolher seu produto certo e só esticar o braço, pegar e pagar. Exato. E a gente fala tanto de experiência, né? Você falou de experiência, a gente fala tanto da necessidade que o cliente tem de ter experiência para querer ir na loja, né? Sim. De ter alguma interação, Exato. alguma personalização, né? Algo que realmente faça ele querer sair de casa. É isso. Isso o retail media pode ser as telas, né? Podem ser grandes aliadas ponto, nesse sentido, Ayana. né? Exatamente. Então a gente consegue fazer parte dessa experiência e Exato. tornar esse momento mais especial e diferenciado, encantar o cliente de alguma maneira. Exato. Gente, brigadíssima. Primeiro porque trazerem aqui os insights já do evento do qual eu não pude participar. E a gente tem aí muito a aprender com quem acompanhou esse evento de Retail Media, dedicado ao Retail Media. Na Mercado e Consumo você vai acompanhar nos próximos dias um pouco mais do que teve nesse evento também. Mas já agradeço aqui as impressões, os spoilers, as primeiras impressões dos nossos convidados. Super obrigada, Obrigada a você. também da Limitail. Prazer receber vocês aqui no estúdio. Um prazer. Obrigada. Obrigada a vocês também que acompanham a nossa cobertura especial. Continuamos aí no portal, nas redes sociais, no YouTube, onde você quiser ler sobre o NRF, sobre varejo, consumo e serviços no geral, a gente está.